Olá, direto da periferia do Brasil, para gravar mais um episódio da série O que aconteceu para chegarmos nesse estágio. Que estamos discutindo o que levou o Brasil a estar nessa situação que ele se encontra agora, que não é uma situação boa, todos nós sabemos, né? E então nós estamos tentando discutir, mesmo que superficialmente, desde a fundação da nova república, com a eleição de Tancredo Neves, a gente está tentando entender um pouco o que vem acontecendo de lá para cá. No vídeo anterior a gente conversava sobre a gênese da nossa Constituição, né, como é que ela foi convocada, e a gente viu lá que ela foi convocada, ao invés de ser convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, deram poderes ao Congresso, aos parlamentares que seriam eleitos, os parlamentares federais, né, que seriam eleitos no ano de 86, para que em 87 tivesse os poderes constituintes, funcionasse também como um poder constituinte, né? Então eles eram biparlamentares, né? Enquanto parlamentares normais eram senadores ou deputados que defendiam lá seus estados, seus representados e tocava a vida como um parlamentar normal. Enquanto constituinte, tratava de refundar o Brasil. Era isso que se esperava deles, né? A gente sabe que não foi bem assim, mas eles refundaram o Brasil, estavam tentando refundar o Brasil. A gente já discutiu ontem, quem quer saber um pouco mais sobre como é que foi formado, né, como é que o espírito que estava os constituintes naquele congresso lá, volta lá no episódio anterior e dá uma conferida lá, tá? Então vamos seguir a partir daquele momento lá, só relembrando aqui o seguinte, que em 28 de 6 de 1985, o Sarney manda mensagem ao Congresso visando a convocação da Constituinte. No dia 27 de 11 de 85 é promulgada uma emenda constitucional, ainda da Constituição anterior, né, que era de 67, reformada, teve uma grande reforma em 69. Então foi promulgada uma emenda a essa Constituição, dando poderes ao Congresso, que seria eleito em 86, para os poderes constituintes, né? Em 1º de fevereiro de 1987, então esse Congresso começou a funcionar como um constituinte. E em 5 de outubro de 1988 foi promulgada a atual Constituição, que foi a 7ª da nossa história. Ela tem hoje quase 36 anos, né? E é sobre essa peça que nós vamos conversar agora um pouquinho, tá? Só antes de continuar, uma curiosidade interessante é que na promulgação da Constituinte, a ata da promulgação da Constituinte não foi assinada pelo Partido dos Trabalhadores. Eles tinham uma grande quantidade de constituintes lá, mas eles não assinaram a ata da promulgação. Então, se você perguntar hoje, o PT promulgou a Constituição atual? A resposta é não, eles não promulgaram, tá certo? Mas ela saiu, eles não promulgaram porque não quiseram, eles estavam lá para isso. Eles foram eleitos como congressistas constituintes. Se não exercer essa função a contento, o problema não é do Brasil, o problema não era dos outros, era do PT, né? Então, mas o que saiu dessa Constituinte? Saiu um monstrengo, uma coisa tão grande, mas tão grande, que
Se a gente for comparar, parece que ela só perde para a Constituição da Índia, em questão de tamanho. Porque, como eu disse no vídeo anterior, eles quiseram regular tudo, eles estavam com medo de um monte de coisas, eles quiseram ir lá para o passado resolver uma série de problemas lá, resolver, né? Não é evitar que eles acontecessem de novo, mas resolver uma série de problemas, e com isso foram colocando coisas na Constituinte, colocando, e teve coisas que eles não colocaram, teve coisas que eles estavam deixando para trás. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso aí. Teve hora lá que teve coisas que foram preciso colocar, assim, se a gente usar um termo bem popular mesmo, bem vulgar mesmo, eles teve eixos lá que surgiram nas coxas, tiveram que acontecer nas coxas mesmo, né? Mas a Constituição nasceu com o corpo principal da Constituição nasceu com 246 artigos, hoje já tem 275. A ADCT, que são os atos das disposições transitórias da constitucionais, ele nasceu com 60 e hoje já tem 146. Então, veja bem, gente, a ADCT, os atos transitórios, eles deveriam ser o quê? Aquele negócio, porque você muda determinada coisa, como é que você faz para regular como é que vai funcionar? Tem que ter uma transição, tem que ser um negócio assim, né? É transitório mesmo, né? Como diz o título desse livro aí. ADCT, Ato das Disposições Transitórias Constitucionais, que era para adaptar a velha realidade para essa nova realidade. Só que é um negócio tão esdrúxulo que acontece aqui, que esse ADCT, esses atos, eles sofrem alterações até hoje. A última que aconteceu foi com a emenda 132, que aconteceu com a reforma tributária, essa reforma tributária do taxado, que o pessoal chama aí, né? Então, um ato transitório foi alterado, vem sendo alterado nesses 36 anos, como se estivesse em transição. 36 anos para fazer uma transição de uma Constituição, eu vou te contar, é coisa de louco, né? E o que a reforma tributária tem a ver com transição de Constituição, da Constituição de 67 para a Constituição de 88? Para vocês terem uma ideia da barafunda que é essa nossa Constituição hoje. Mas não é só isso, não. As emendas, né? Eu acabei de falar a emenda 132. Foram 132 emendas constitucionais, quando a gente ouve falar de PEC, né, que é Projeto de Emenda Constitucional, foram 132 até agora, só emendas normais, porque existiram, durante um período lá, existiram emendas de revisão, 6 emendas constitucionais de revisão. Aqueles que faltou um texto aqui, vai lá e revisa, só para deixar ela adequada ao que queriam os constituintes, né? Então são 6 emendas de revisão e 132 emendas normais, emendas, essas PECs que se trabalha por aí, que alguém imagina um negócio, vai lá, propõe uma PEC, quem tem poder para isso, vai lá, propõe uma PEC, e o Congresso vota, então são 132. E só a título de curiosidade, a título para a gente sentir um pouco de inveja, a Constituição americana, veja, a nossa tem 36 anos, a Constituição americana tem 237 anos, ela foi promulgada em 1787, ela tem 7 artigos, 7, enquanto a nossa já tem 275, nasceu com 246. A americana tem 7 artigos e 27 emendas. 27 emendas. Para vocês verem quanta inveja dá da estabilidade que tem a sociedade americana, né? Mas por que tem que ter tantos artigos assim, essa nossa Constituição? Por que teve que ter? Para vocês terem uma ideia,
Na Constituição original, quando aquela que foi promulgada em 88, tinha um artigo lá, no 192, parágrafo 2º, que dizia o seguinte, olha, os juros, qualquer juros, esse juro que você paga aí no cartão de crédito, tá, teria que ser no máximo 12% ao ano. Imagina, você regular juro na Constituição. Foi revogado esse artigo aí, mas tá lá, estava lá, foi feita, quando a Constituição foi feita, tinha esse artigo. Um outro artigo que chama atenção para ver a quantidade de detalhes, por que essa Constituição ficou tão grande, né, tão pesada assim, foi que tem o artigo 242, parágrafo 2º, que está vigindo ainda, que diz o seguinte: o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. O que isso tem a ver com a Constituição de um país? Então, é para a gente ter uma ideia assim de como é que essa Constituição foi feita, o peso, a quantidade. Eles queriam regular tudo. Então, tem um dispositivo lá, por exemplo, né, que diz assim, ó, acho que é no artigo 5º, que diz assim, todo mundo tem direito à propriedade privada, a propriedade privada tem que cumprir a função social, ou seja, tem direito à propriedade privada desde que ela cumpra a sua função social, senão não tem direito. Então é um negócio assim bem... Então é bom estudar, a Constituição, dar uma lida nela assim, e não precisa ler falar, não, mas eu não sou jurista para ler a Constituição. Mas leia que você vai ver que a Constituição é uma barafunda, né? Para vocês terem uma ideia também, eu estava falando aí que algumas coisas foram feitas nas coxas. Recentemente, há uns 2, 3 anos, não lembro a data, o Nelson Jobim já foi tudo no Brasil, ele só não foi presidente da República. Acho que não foi eleito para nenhum cargo executivo, não, mas já foi ministro de Estado, já foi deputado, ele foi constituinte, ele foi ministro do STF, chegou à presidência do STF. Recentemente, e na Constituição, ele foi presidente de uma das comissões mais importantes da Constituição, que é a Comissão de Redação. E recentemente, há uns 3 anos atrás, aí, sei lá, um tempo atrás, aí, ele deu a seguinte declaração: 2 artigos da Constituição não foram votados. E olha só, o primeiro artigo que ele fala que não foi votado é o artigo 2º. É risível isso, mas esse artigo aqui não foi votado. O artigo 2º diz o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Veja, gente, esse artigo não passou pelo crivo dos constituintes, não foi votado. A hora que a comissão de redação percebeu que não existia esse artigo aí, a comissão de redação colocou esse artigo. Porque a comissão de redação faz o quê? Só ajeita, né, para não ficar com erro de português, erro de sei do que, esse tipo de coisa. Não é nem aquela... Tinha uma outra comissão lá que era uma comissão de harmonização, qualquer coisa assim, né? Eu esqueci o nome, mas que é aquela lá que tentava não deixar um artigo ser conflitante com o outro, um dispositivo ser conflitante com o outro. A de redação não, a de redação era para ver a redação mesmo dos parágrafos, dos dispositivos. E eles perceberam que esse artigo são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Eles perceberam que esse artigo não estava na Constituição, na Constituição, no texto que foi votado. Aí eles colocaram. O outro artigo que eles colocaram, que não estava também, o artigo 207, diz o seguinte: as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Esse artigo também não estava. Foi colocado pela comissão de redação. Então, para vocês verem, quando a gente fala que alguma coisa na Constituição foi feita nas coxas, a gente não está brincando, não, a gente está falando sério. Eles têm lá a sua justificativa, né? E no fim da declaração, quem assistiu a entrevista, quem assiste a entrevista, no fim da declaração ele fala assim: o texto da Constituição Federal de 88 é o texto da comissão de redação. Entendeu? Então, para vocês verem o que saiu dessa Constituição, o que saiu dessa Constituinte, desse Congresso que tinha poderes constituintes, né? Então, para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou continuar esse assunto aqui na próxima postagem, tá? Ainda tem um pouquinho mais de coisa para discutir sobre essa questão aí do tamanho da nossa Constituinte, da prolixidade que é essa nossa Constituição, tá? Então, direto da periferia do Brasil, até o próximo vídeo.